A palavra de Deus vai dizer, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e seguintes: Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. E São Paulo vai continuar ainda aqui no versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por alguma coisa. Aqui, irmãos, através do apóstolo Paulo, nós vemos aquilo que agrada a Deus e os comportamentos que nós devemos ter na igreja. E quando nós somos cristãos convertidos de verdade, nós não podemos ser impuros, viver de forma suja, pecaminosa, de forma desregrada em várias coisas da vida, deslealdade, desonestidade. Nós não podemos viver na idolatria de adorar falsos deuses, ficar adorando e indo em show de cantores seculares, mundanos e gastando fortunas e dinheiros para poder ir em show, para poder fazer tal coisa, encher estômago, em fazer isso, fazer aquilo, mas não fazermos a vontade de Deus e não irmos para as coisas de Deus. Nem os adúlteros, aqueles que adulteram pelo coração, aqueles que fazem o pecado do adultério, de ter outra mulher, de ter outro homem, mesmo sendo casados, que tem esqueminhas, como o pessoal diz por aí, né? Nem os efeminados, aqueles que têm o espinho na carne de serem homossexuais ou serem pessoas com tendências a gostar de mulheres, mulheres que gostam de mulheres, homens que gostam de homens. Isso é pecado, isso desagrada o coração de Deus. Isso vai levar você para o inferno. Os devassos, as pessoas que vivem de qualquer jeito, devassidão, e se lançam à prostituição, ao pecado, a casas de prostituição, a prostíbulos e coisas do tipo. Nem os ladrões. No Brasil não tem ladrão. Na nossa casa, às vezes, não tem ladrão. Não tem pessoas dentro da minha família que é ladrão. Nem os avarentos, aqueles que têm dinheiro à torto e direito e vivem em cima de poder, riqueza, como passando por cima dos outros, como se nada estivesse acontecendo, humilhando, pisoteando. Nem os bêbados. Veja que aqui São Paulo vai dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não convém. É permitido um cristão beber bebida alcoólica? É. É lícito? É. Agora, convém? Eu digo para você, não convém. Convém um cristão fazer tatuagem, por exemplo, que aqui Paulo vai dizer também a questão aqui da idolatria. Tatuagem se encaixa na idolatria, de idolatrar seu corpo, da avareza, da devassidão. Convém um cristão fazer tatuagem? Não. Como é que eu vou dar exemplo para alguém para não beber, para não fumar, para não usar droga, para não fazer tatuagem, para não ir fazendo coisas horripilantes se eu não dou testemunho com a minha vida? Do que adianta eu estar falando para você aqui, a gente escutar padres, pessoas pregando, falando se ela está lá no escondimento dela, bebendo a sua cachaça, sua bebida alcoólica? Ela não é exemplo para ninguém, isso é exemplo para o diabo levá-la para o inferno. Nem tudo convém. Nem os difamadores, pessoas que caluniam a gente, falam para a gente pelas costas, fofoca. Nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. E você hoje guarda no seu coração: o que eu preciso fazer para tirar essas coisas, para poder fazer a vontade de Deus? Talvez a idolatria não seja tatuagem, não seja viver as coisas
Paulo está dizendo aqui, mas pode ser a televisão, que você não deixa de assistir novela, assistir filmes, assistir séries, assistir jogo de futebol, ir em jogo de futebol, estádio de futebol, fazer um monte de coisa, apostas esportivas, mas não fazer a vontade de Deus. Deixar de comprar alimento, deixar de fazer as coisas para tua família, para ir em show, para ir em espetáculo, para ir em coisas do mundo, em jogos de futebol. Mas aí a palavra de Deus vai dizer, né? Deus fala, quando as pessoas casam, ide e multiplicai-vos, né? Prometeu os filhos, né? Que Deus vai conceber. E muita gente usa o DIU, usa o anticoncepcional, usa um monte de coisa para não ter filho, porque filho custa, tá caro, precisa ter carro, precisa ter um monte de coisa, mas poder ter dinheiro para poder ir em show, para poder ir em espetáculo, tem. Para fazer a vontade de Deus, não tem. Pense nisso. Salve Maria. Deus abençoe você. Viva Cristo Rei.